Ele vai cuidar bem de vocês e vocês também vão cuidar bem dele. Combinado? Amém? Agora é isso. Paz, igreja. Quero começar apresentando a minha família, a minha mãe, levanta as mãos. Miriam, Danilo, meu filho, Ana, minha esposa, e o bebê que está na barriga, a gente não sabe ainda se é homem, se é mulher, mas glória a Deus, a família está crescendo. Hoje nós vamos partilhar aqui alguns trechos da minha vida. Para honra e glória, hoje eu estou aqui, mas é só pela honra e pela graça de Deus, porque não era por estar aqui, eu tenho plena convicção disso, se não fosse a bondade de Deus. E eu sei que Deus gosta de fazer coisas grandiosas, né? Quando nós mergulhamos na Bíblia, quando nós mergulhamos na palavra, Deus nos mostra o quanto Ele gosta de mostrar que Ele é presente, que Ele é um Deus grandioso. Nós vemos que Ele fez a terra, Ele fez todas as coisas sobre a terra. Nós vemos as grandes maravilhas, a saída do Egito, e como Ele mostrou sinais, como Ele mostrou maravilhas, como Ele mostrou milagres. E a palavra diz que aquele Deus de ontem é o mesmo de hoje, é o Deus de amanhã. Ele sempre será o mesmo Deus, porque Ele é perfeito, Ele não precisa de mudança. Para nossa mente é até um pouco complicado entender essa perfeição, mas nós vamos para a eternidade para desfrutar dessa perfeição, para aprender muito sobre esse Deus. Eu queria começar atraindo ainda mais a presença de Deus. Deus já está aqui. A palavra de Deus diz que onde nós estamos, o Espírito dele está, porque Ele está em nós, Ele está entre nós. E é isso que nos alegra, é isso que nos transforma, é esse Deus que nos cura. A Trindade, através do Espírito Santo, muitas vezes a presença do próprio Jesus pode se tornar palpável. E hoje eu tenho clamado muito por esse dia aqui. Eu sabia que eu viria aqui, eu tenho clamado muito, pedido muito para que Deus, assim como Ele marcou um dia a minha vida, Ele antecipe isso na vida de vocês. Só de vocês já estarem aqui, só de vocês darem um passo na direção de Deus, assim como o pastor falou, vocês vieram, vocês não escolheram o banquete do rei, vocês vieram aqui. Eu creio que Deus, Ele tem uma oportunidade grandiosa de marcar, e Deus não perde oportunidades. Então, o que Ele quer fazer aqui é algo grande. Nós vamos orar, cada um no seu lugar, feche os olhos, não tem nada de místico em fechar os olhos, mas para que você consiga se concentrar, para que você consiga receber aquilo que Deus tem para falar para você. Então peça para Deus, para que Ele fale com você, peça o teu milagre, peça aquilo que você está esperando. Se você não está esperando nada, pergunta o que Ele quer te dar, porque Ele vai se mover se Deus não para. Pai, eu quero orar aqui sobre a vida de cada irmão, cada filho teu, para que o teu Espírito venha com poder, que assim como o mundo físico para nós é real, que o mundo físico se torne realidade neste local, Pai, o mundo espiritual se torne realidade.
Fecha nossos olhos físicos, Pai. Abre uma nova dimensão, Senhor, dentro dos nossos corações, através do nosso Espírito, através do Teu Espírito, Senhor. E toca onde somente o Senhor consegue. Nós repreendemos aqui, Senhor, todo espírito de roubo, todo espírito, Senhor, de mentira, de engano, todo falso espírito enviado do inferno para atrapalhar, Senhor, a Tua palavra. Nós repreendemos pelo poder e autoridade do nome de Jesus que foi nos concedido. Em nome de Jesus. Então hoje eu vim para apresentar o meu testemunho. E a palavra testemunho, eu estava estudando, pesquisando. A palavra testemunho significa fazer de novo. Eu creio que Deus escolheu isso dentro da igreja, porque Ele tem o desejo de fazer de novo. Se nós olharmos o testemunho de Moisés, que libertou o povo do Egito, Deus fez isso de novo através de Jesus, só que numa porção maior. Cada vez que Deus age com mais perfeição. Ele vai preparando o homem para que o homem receba em porções maiores, até que nós possamos receber aquilo que Deus tem para nos dar inteiramente. Então nós vemos aqui a vontade de Deus. Mas qual é essa vontade? Eu não vou pedir para vocês abrirem a Bíblia, eu tenho diversos versículos. Eu vou pedir só em um, mas não é esse ainda, é o próximo. Efésios 5:1 diz: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Então, o que Paulo está dizendo aqui à igreja de Éfeso é que nós devemos ser imitadores de Deus. Mas como Deus age? Como Deus trabalha? O que Deus faz? Como eu posso imitar Deus? Agora eu vou pedir que vocês abram em João 14, Evangelho de João, capítulo 14, a partir do verso 7. João 14, verso 7. Aqui a partir do 7, Jesus diz: se vocês realmente me conhecem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Jesus respondeu: você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com você durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer: mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Dá uma pausa aqui, nós vamos continuar. Mas Jesus começa a desmistificar aqui a nossa pergunta. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Como nós vamos imitar a Deus? Enxergando a figura de Jesus. Jesus veio em carne para que o homem conseguisse compreender a sua natureza divina. Para entender que Deus é um Deus de amor. Onde Deus entrava, onde Jesus entrava, a cura era realizada. A libertação, Ele libertou muitos cativos. O Evangelho de João, ele termina falando: se fosse colocado tudo que Jesus fez em livros, não caberia em toda a terra. Esse versículo enche o coração da minha esposa de alegria. Ela fica muito feliz, ela chora muito quando ela ouve. Imagina o quanto Jesus fez. E é isso que nós devemos imaginar. Vou continuar. Creiam em mim quando eu digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras.
Digo a verdade, aquele está falando de nós, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado, fará ainda coisas maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Mais uma pausa. O que Jesus está fazendo aqui é nos ensinar. Jesus chama os seus filhos de discípulos, chama aqueles que nós, a igreja, chamamos os apóstolos de discípulos. E o discípulo, ele não é um aluno aprendendo com um professor, é mais do que isso, é um aluno sendo preparado para ser professor. E o próprio Cristo trabalha isso em nós, através do poder do Espírito Santo. Eu vou continuar. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Aqui ele dizia para os discípulos dele, porque Jesus ainda não tinha ido, mas quando ele foi para o Pai, ele enviou o Consolador. Jesus enviou o seu Consolador, que é o Espírito Santo. E esse Espírito é o mesmo Espírito que operava através da vida de Jesus. Se nós voltarmos aqui, ele fala: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Os mandamentos de Jesus eram que nós fôssemos discípulos, que nós seguíssemos aquilo que ele estava fazendo. Ele preparou o caminho, ele foi o caminho para que nós pudéssemos alcançar a graça de Deus. E a questão, muitas vezes nós podemos olhar pessoas como eu, que no passado você falava de Deus, corria, falou em Deus, conheço a Deus, tchau. Por muito tempo eu fugi de Deus, mas tem até um louvor que diz, né, que o seu amor é como um furacão. Um furacão, você não sabe a direção dele, mas se ele cruzar seu caminho, ele vai fazer, não destruição, mas uma reforma. Ele vai te obrigar a fazer uma reforma santa e maravilhosa. Eu creio que o furacão está entrando aqui hoje. Mas ele vai entrar dentro da sua casa. Ele vai entrar dentro da sua casa. A casa dele, que é você. No último versículo ele fala: mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês. Está falando do Espírito Santo, e estará em vocês. Eu fui pesquisar a palavra vive. Como assim vive com vocês? E vive no dicionário significa perdurar. Eu fui atrás de perdurar. Perdurar significa permanecer por muito tempo. Esse tempo é até que Jesus venha nos buscar, até que a obra do Pai esteja concluída. O Espírito Santo está em nós. Ele quer se revelar a cada um de nós, para que a vontade do Pai seja feita em nós, como imitadores de Deus. Eu comecei com Efésios falando: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Será que nós, como igreja, nós vamos ter ânimo, força e fé para receber o Espírito Santo e para buscar a Deus com tamanha força que
que nós façamos as mesmas obras de Jesus. Posso crer nessa igreja? É essa igreja que está aqui que vai fazer isso. Amém. É essa igreja que é isso. Essa tem que ser a nossa sede. Eu vou ler, vocês não precisam abrir. João 2,11. Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Aqui ele fala da transformação da água em vinho. Jesus começou mostrando sinais de que ele era Deus, de que ele podia fazer algo diferente, algo que modificasse a mentalidade das pessoas, mas algo palpável, algo visível. Esse mesmo Deus vive, esse mesmo Deus quer operar, tanto na minha vida quanto na sua, quanto na minha casa quanto na sua. Mas esse Deus quer se revelar a cada um aqui em profundidade. João 15,8 diz: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. O fruto que Jesus diz aqui que o Pai é glorificado, é continuidade. Eu não vou citar todos, mas é continuidade do Evangelho. Fruto é relacionado ao fruto do Espírito. Fruto do Espírito é relacionado aos dons do Espírito. Deus quer que nós andemos nos dons dele. Deus não quer que nós andemos na nossa mentalidade carnal, na nossa mentalidade física. Deus tem nos chamado para um mover mais alto. O que isso tem a ver com nós? A palavra diz: jovens, eu vos escolhi porque vocês são fortes e venceram o maligno. A força para os jovens. Eu sou jovem, continuarei jovem até os 120 anos. Todos nós somos jovens aqui. Mas os mais jovens foram escolhidos para fazer essa vontade. Eu posso querer ouvir muita coisa de vocês agora. Posso querer ouvir glórias, posso querer ouvir aleluias. Mas eu queria que cada jovem aqui nesse momento fechasse seu olho e pedisse a Deus, feche seu olho, peça a Deus, fale para Deus que você quer ser o escolhido dele. Na realidade ele já falou que te escolheu, mas fala: eis-me aqui, Senhor, como Samuel falou. O Pai sonda os corações e ele procura corações disponíveis, corações desejosos de fogo, de avivamento, de realidade, de mudança, de transformação nesse mundo. Se você se adequa a isso, fala: eis-me aqui, Deus. Não para mim, mas para o Senhor. Fala: eis-me aqui, Deus. Estenda as tuas mãos como se você receber algo do Senhor. Pai, eu oro no nome de Jesus, liberando teus sinais sobre a vida de cada jovem, de cada vida que está aqui dentro, Senhor, cada criança, cada adulto, cada jovem, Senhor, cada homem, cada mulher, solteiros e casados. Pai, Senhor, vem tocando, Senhor, sobre os teus filhos, liberando os dons, liberando os frutos, Pai, que estavam sobre o Espírito Santo. Nós queremos ser tocados, Pai. Começa a avivar os nossos corações. Pai, a tua palavra diz que está à porta e bate. Aquele que abrir, o Senhor entrará e ceará. Pai, nós estamos aqui para que o Senhor venha ceiar conosco, Pai. As nossas portas estão abertas. Em nome de Jesus, eu peço, Espírito Santo, vai tocando cada um com sinais, com maravilhas e com poder, Pai. Marca a tua presença nesse local, Senhor.
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amados, eu tenho ministrado em alguns locais menores do que esse. E Deus tem mostrado, se revelado em sinais. E o que Ele tem me falado é: eu quero me mostrar à igreja. O que o Espírito Santo tem me falado é: eu quero me apresentar às igrejas. Eu quero que eles vivam nos meus sinais. Eu quero que eles vivam com poder de cura. Eu quero que eles vivam vivendo maravilhas, transformações, libertações, expulsando demônios, vivendo o Evangelho que Paulo vivia, o Evangelho de Pedro, o Evangelho de Jesus. E nesses locais que eu tenho orado, não é um poder meu, porque eu não tenho nada em mim mesmo, mas é um poder de Deus. Eu clamei um dia assistindo uma ministração pela televisão. Eu falei: Deus, eu quero esses sinais na minha vida, porque na vida dele sim e na minha não. Foi assistindo aquele pregador famoso Antônio Cirilo. Ele é uma bênção. Eu vi uma ministração, a mão das pessoas começavam a ficar cheias de pó de ouro, cheias de sinais. Eu falei: Deus, eu quero. Eu orei e nada aconteceu. Então eu orei de novo, no outro dia, e aconteceu. E depois disso, repetidas vezes, isso vem acontecendo. Eu perguntei: Deus, leva isso para frente? Ele falou: libera isso, libera esse dom, libera essa unção na vida das pessoas. Isso é dom de sinais. Então receba, eu estou liberando na sua vida. No meio do culto você vai começar a sentir a presença de Deus, e a presença de Deus vai começar a te contagiar. Eu vou começar meu testemunho já. É um pouco triste no começo, mas ele é de bênção no final. E você vai dando uma olhada de vez em quando, olha sua mão contra a luz. Se tiver às vezes um pozinho de ouro, parece uma purpurina. Eu ouvi ele falando que hoje os anjos estão varrendo o céu, as ruas de ouro do céu, e está caindo um pó de ouro sobre nós. Isso é só um sinal que muitas vezes Deus faz para falar: eu estou presente, eu não te abandono, eu estou com vocês e entre vocês. E em vocês. Amém? Então eu vou começar o testemunho agora. E eu vou resumir um pouco mais de 20 anos. Eu estou com 32 anos. Então eu vou resumir um pouco mais de 20 anos em algumas passagens. Mas a minha vida, até a entrada de Jesus, se resumiu naquilo que o testemunho vai falando. Então assim, foram anos de escravidão. Até os 9 anos de idade, eu vivia com meu pai, com minha mãe. E um pouco antes disso, a minha vida começou a ser marcada. E eu sei que isso acontece ainda, porque Satanás não muda seus planos. E isso eu quero colocar como um alerta às crianças, aos jovens, aos adultos, para que você esteja sempre alerta. Onde tem uma criança, Satanás tenta marcar normalmente a vida sexual das crianças a partir dos 4, 5, 6 e por aí em diante. Ele vai marcar, ele tenta marcar a vida sexual. E ele conseguiu iniciar uma marca na minha vida sexual com um amiguinho da rua, onde a gente se encontrava, ficava escondido em alguns momentos e fazia um tocava no outro, o outro no um. E aí começou uma marca. E Satanás jogava na minha mente de que eu era homossexual nessa idade. Ele jogava isso. Depois de algum tempo, com 9 anos, minha mãe, houve a separação entre meu pai e minha mãe. E a partir dali, inconscientemente, eu tentei assumir o lugar do meu pai, o lugar de autoridade na casa, o lugar do homem. Tanto eu como meu irmão. Então eu tentava mandar no meu irmão mandava em mim. Nós brigávamos muito. Então assim, Satanás começou a tocar a nossa casa, começou a tocar a área sexual, começou a tocar
no meu lar. Tocou a vida da minha mãe, tocou a vida do meu pai. Eu vou resumir aqui a vida do meu pai. 20 anos, mais ou menos, 21 anos, de pura frustração, sempre falando mal da minha mãe, mas com aquele coração dolorido, sempre alfinetando ela através da minha vida, tentando lançar coisas na minha mente. E o final dele, guardando todo o ódio, todo o rancor, foi um câncer generalizado que começou nos pulmões. Mas para a honra e glória do Senhor, ele no leito, ele ainda entregou a vida dele para Jesus. Meu pai, ali na cama, Deus falou para mim: eu vou tratar seu pai na linha dura. Seu pai é muito orgulhoso, é difícil quebrar isso, ele já está velho. Eu poderia quebrar, mas ele tem manias e costumes, ele vai querer voltar a ser orgulhoso. Eu vou tratar ele na linha dura. Mas Deus é perfeito, porque a maior mágoa que ele tinha, eu sei que era com a minha mãe e com a família da minha mãe. E no último dia ela foi visitá-lo, depois de muitos anos, ela foi visitá-lo e ali foi liberado perdão e ele descansou. O Senhor confirmou no meu coração: hoje eu estou levando teu pai. Eu falei: Deus, se for Satanás, fala que nós vamos para cima, eu vou orar. Mas Deus falou: não, está confirmado, eu vou levar teu pai hoje. Leva, Senhor, cuida, porque ele não pode fazer mais nada. Voltando para a minha vida, ainda com o meu pai, antes dele falecer, que ele morreu uns 2 anos atrás. Então eu tive uma briga com o meu irmão, começamos a brigar muito, e era porrada mesmo. A gente se amava, mas não sabia compartilhar o amor. A defesa era o ataque, né? Então nós fomos afastados, e até hoje nós temos debilidade de informação com o outro. Eu tenho dificuldade de conversar com ele. Eu fui tratado nisso no processo. Deus tratou meu coração, liberei a vida dele. Hoje eu consigo amá-lo. Mas por volta de 10 anos eu comecei a me envolver. Eu falava: não, todo mundo que eu tenho em volta de mim é homem. Eu não sou aquilo que eu estou ouvindo. Será que eu sou? Não, eu vou ver. E aí eu comecei a sair com mulheres, com 9 para 10 anos. E ali, muitas vezes, eu saía com 1, 2, namorava até 3. E mal sabia que a minha vida estava sendo totalmente levada, né? Por cada uma, eu dava um pouco do meu coração, um pouco da minha frustração, mas sempre achando: estou feliz, mas não quero bastante. Com 13 anos, com 10 anos, eu me envolvi com bebidas e cigarro. É o exemplo do meu pai. Meu pai fumava, bebia, era um bandista. Eu fui para o mesmo caminho, segui a cobertura espiritual do meu pai. Comecei a fumar, beber, dizia que eu era espírita, acreditei sempre no espiritismo, e fui crescendo. Com 13 anos, um jovem que fuma e bebe vai se envolver com pessoas mais velhas e vai se relacionar sexualmente. Tive minha primeira relação sexual com 13 anos. Após isso, me envolvi com maconha. Já fumava, bebia, e agora fumava maconha. Não vou falar os detalhes dentro das drogas, porque não daria tempo de eu contar tudo o que acontece, tudo que eu vivi. Também nem seria glória para Deus. Talvez seria um alerta para os homens, mas não glória para Deus. E com 16 anos, nessa vida, eu já fumava maconha, quer dizer, todos os dias. Comecei a cheirar cocaína, me envolvia com diversas mulheres, o que aparecesse era lucro. E sempre trabalhei, desde os 10 anos, sempre trabalhei, mas isso não muda a vida de ninguém. Talvez só não me levou para o crime, apesar de eu andar com muito bandido, muita gente, eu tinha dentro de mim que roubar não era certo, porque eu não queria ser roubado. Então eu falava: vou fazer mal a mim mesmo. Vou beber, vou fumar, isso eu não faço mal para ninguém. Mentira.
Desgastei a vida da minha mãe, me perdoa, mãe. Desgastei a vida da minha família, porque aonde você dá espaço para as trevas não dão espaço para você. Ela fecha todos os espaços que nós temos. Então, com 16 anos, cocaína. Aos 18 anos, eu experimentei o crack. E eu dei um trago no crack e fiquei 6 meses sem conseguir parar de usar o crack todos os dias. Todos os dias eu tinha que usar. Depois da primeira vez eu fiquei escravo aqui, é uma droga horrível, uma escravidão. Mas Jesus nos chamou para a liberdade. Essa é a parte longe. Calma, está todo mundo com cara de Cristo, mas vai ficar bom, né? Cristo de Deus para ver se está bom. Com 20 anos, eu decidi, com 19 para 20, eu decidi parar de usar o crack. Foi uma luta muito difícil, eu lutei sozinho. Lutei sozinho, porque eu escondia isso da minha família, morando com a minha mãe, mas eu escondia, eu sabia esconder. Cuidar dos pais, os filhos escondem, os amigos. Mas Deus é nada. E com 20 anos, eu decidi parar, mudar isso. Meu pai me levou embora uma época, cerca de 18 anos, me levou para a Bahia, fui morar na Bahia, voltei para cá, na faixa de 19. E ali eu tinha dado uma parada. Eu falei, não, vou ficar longe disso. Mas decidi usar de novo uma escravidão, e eu fiquei nesse ciclo e consegui parar por um tempo. Num dia, primeiro dia de faculdade, eu tinha um carro, eu fui tirar a racha com esse carro, e eu bati esse carro num poste, bati em mais 3 carros, o carro foi perda total. Eu fiz um cortinho na testa, mas permaneci vivo. Ali meu pai falou, fora da minha casa eu te deserto, vai embora. Aí minha mãe me acolheu de novo. Eu fui tocando a minha vida junto à minha mãe. Dava muita dor de cabeça para ela, acho que eu envelheci ela pelo menos 15 anos. Apesar de não parecendo tão jovem ainda. Mas eu judiei muito da minha mãe. Mas o Senhor tem poder para renovar todas as coisas. Minha vida foi continuando dessa maneira. Tive um amigo que me levou para a faculdade, falou, vamos fazer faculdade. Nós começamos a fazer faculdade juntos. Estávamos muito unidos, fazíamos tudo junto, queríamos trabalhar juntos, fazer faculdade junto, ia viajar junto. E um dia ele foi buscar maconha e foi preso. Só foi buscar uma maconha e foi preso, ficou 3 meses na cadeia. Nós tínhamos saído juntos uma noite, ele engravidou uma menina, na mesma noite que nós saímos, eu saí com a prima dele, ele engravidou uma menina. E assim que ele saiu da cadeia, ele falou, André, me leva para a praia, André, eu quero ir muito para a praia. E nessa época eu tinha conhecido uma outra menina. Eu me apaixonei, falei, vou largar as drogas, larguei tudo, me afastei, tomava só uma cervejinha, né? Eu dizia, afinal eu sou filho de Deus, né? Vou tomar só uma cervejinha. Muito raramente fumava baseado, fazia alguma coisa assim. E resolvi levar ele para viajar. A família dela não me aceitava, depois de muito custo, nós noivamos, a família aceitou e nós fomos viajar. Muito alegre, entrei no carro, esse meu amigo entrou no carro, fomos até a casa das meninas, colocamos elas no carro, pegamos a estrada, e no meio da viagem, eu bati atrás de um caminhão, e os 3 morreram na hora. Tinham 3 pessoas lá, minha noiva, esse meu amigo, a prima dela. Os 3 faleceram na hora, eu fui para o hospital.
Ali 7 dias depois, eu fiquei sabendo que eles tinham falecido, porque eu não vi nada, eu apaguei, acordei no hospital, não vi o acidente. E no hospital, eu estava na UTI, quando eles me liberaram para o quarto, no primeiro momento que eu fiquei sozinho, eu fui no banheiro, eu gritava, eu xingava a Deus, com tanta força, com tanto ódio, eu culpei a Deus. Xingava, por que o Senhor fez isso? Por que o Senhor fez isso? Saí do hospital um mês depois. Já saí direto para fora, delegacia, IML. Minha vida virou uma loucura. Perdi as pessoas que eu amava, chorei por meses, chorei acho que um mês inteiro. Eu lembro que eu ficava na sacada da casa da minha avó, no 6º andar de um prédio, e eu olhava lá embaixo, será que se eu cair eu morro? Meu medo era cair e não morrer, mas se eu pular de cabeça eu acho que eu morro. Satanás queria levar a minha vida. Mais um mês de repouso em casa. Eu saí, o primeiro lugar que me levaram foi para uma igreja. Eu entrei na igreja, sentei no último banco, ainda com o braço engessado, sem os dentes, com o rosto meio inchado. E aquele pregador começou a falar: Deus vai mudar a sua história. Hoje você não entende. Hoje você coloca o Senhor na parede. Mas quem é você para colocar o Senhor na parede? Ele é Deus. E ali Deus falando comigo. Eu falando, será que é Deus? A minha família inteira veio nessa igreja, eu acho que eles falaram alguma coisa. Era o barulho de Satanás na minha mente para que eu não ouvisse a palavra. Então ele começou a falar: eu quero te dizer, meu filho, que hoje, cada vez que você olha no espelho, você lamenta e chora quando vê uma cicatriz, porque ali você lembra das 3 pessoas que você perdeu e da mudança na sua vida. Mas eu quero te dizer que um dia você vai olhar no espelho e vai glorificar o nome de Deus. Você vai exaltar o nome de Deus. O meu coração nessa época ainda estava duro. Eu falei, essa palavra não é para mim, só eu tenho cicatriz. Aí ele falou, você pode não estar acreditando no que Deus está falando, mas Deus está falando aqui, você também quebrou um braço, perdeu os dentes, quebrou o maxilar, a mandíbula, o maxilar. Eu sou Deus na tua vida. Eu virei as costas para Deus ali, porque eu não compreendia o tamanho do amor de Deus por mim. Eu me senti extremamente culpado. Enchia a cara e chorava. Usava drogas e chorava. Saía com mulheres e chorava. Então pensei, falei, preciso de alegria. Só uma criança pode me trazer alegria. Arrumei uma namorada e fiz um filho ali sentado. Não tinha condições para isso. Morava na casa da minha mãe. Ela que sustentou tudo, ela que fez tudo. Obrigado. A criança cresceu, nós mudamos, arrumei uma casa. Mas com cerca de 2 anos, quando ele tinha 2 anos, houve a separação. E ali rasgou meu coração. Ali, falei, meu Deus, que vida injusta que eu levo. Que vida injusta é essa? Tudo que eu queria foi levado, foi roubado. Saí da casa, fui morar num galpão, cheio de ratos, baratas. Comia se alguém levasse, não tinha dinheiro para comer. Graças a Deus tinha 2 ou 3 cobertores. Um eu doei para um rapaz que estava com mais frio do que eu. Mas fui levando a vida dessa maneira. Minha mãe mais uma vez me acolheu. Veio para casa. Continuei em casa.
vou trabalhar, vou começar uma nova vida, vou começar do zero, vou tentar educar meu filho. Mas me sentia frustrado com tudo que acontecia ao meu redor, extremamente frustrado. Eu olhava meu filho, cada 15 dias, ele é alto, né? Ele tem 9 anos, ele já está desse tamanho, imagina. Ele cresceu longe de mim, longe dos meus olhos. E a palavra diz que tudo que foi roubado será restituído, recebe a sua socorro. Deus é fiel, gente, Deus é fiel. Cerca de 27 anos, eu conheci a Ana. A Ana usava outros tipos de droga que eu nunca tinha usado. Êxtase, LSD, frequentava raves, música eletrônica. A primeira vez que eu usei isso, eu fiquei apaixonado pela droga, larguei as outras e falei, é isso que eu quero. Essa vida de alegria que eu quero. Me encontrei. Enganado mais uma vez. Nós ficávamos fugindo. Bom, chamei a Ana para morar na minha casa, quer dizer, na casa da minha mãe. Vamos morar lá. Sem falar nada com a minha mãe. Sem respeito total. A minha mãe saía, a gente entrava. A gente dormia de dia. Quando estava para minha mãe chegar, nós saímos. Só para não se encontrar. Usávamos droga durante toda a noite, todos os dias. E dormíamos durante o dia inteiro. Sumíamos, aparecíamos. Uma vida roubada. Larguei emprego, fui largando todas as coisas, só queria viver para isso. E eu sempre quis, falei, se eu tiver dinheiro, não, a minha alegria está no dinheiro. Se eu tiver dinheiro, eu vou ser um homem feliz. Então eu usava droga e ficava recebendo nas minhas viagens pensamentos, vou fazer tal coisa, contava para a Ana naquela noite, olha, nós vamos começar fazendo isso, isso e isso. Olha, agora, amanhã a gente vai fazer isso, isso e isso. Quando eu ia para casa, dormia e acordava, não lembrava de nada do que tinha acontecido. No outro dia eu falava, vamos usar droga, ver o que dá. Aí usava, e isso foi por volta de 2 anos. Uma vida assim. Um belo dia, acho que o dia mais belo da minha vida, esse foi o dia que agora começa. Vamos chegar a falar das obras ruins, vamos falar das coisas boas. Um dia eu falei, todos os dias, eu uso droga e penso, não, eu vou escrever, porque agora eu vou lembrar e vou colocar em prática os meus planos. Então eu peguei uma folha em branco, coloquei em cima de uma mesa e escrevi planejamento de 2011. Sentei, peguei a caneta, fui escrever e não veio nada. Falei, não, vou separar por áreas. Bom, o que eu quero na minha vida material, na minha vida espiritual. Nessa época, eu também virei um bandista, não vou passar todas essas coisas, mas nessa época eu estava na fase da meditação. Eu queria encontrar a sede de Deus, mas eu queria encontrar algo superior que pudesse me ajudar aqui nessa terra. E nada acontecia. Mas eu escrevi, vou separar vida material, vida familiar, vida emocional, vida financeira, vamos colocar tudo. E nada saía. Vou comprar droga. Saí, comprei droga, me droguei. Me droguei de novo. Quando eu estava extremamente maluco. Agora vai durar umas 6 horas, vou ficar aqui louco pelo menos por umas 6 horas. Mas eu vou escrever o que eu tenho para fazer. E aí eu ficava em outro mundo, em outra dimensão. Eu coloquei a minha mão direita sobre o papel e fui escrever. Quando eu coloquei a mão
eu senti um peso, um toque sobre a minha mão. Eu fiquei ali parado, olhando, falando, meu Deus, o que é isso? O que é isso? E aí eu ouvi, filho, o que está sobre a tua mão é a mão de Deus. Escreve o que eu tenho para te falar. Eu fiquei meio assim, falei, Deus, puxei a cadeira, sentei e comecei. Deus começou a falar, eu vou mudar os teus planos, eu vou mudar o teu olhar, eu vou mudar o teu foco. Começou a falar sobre mudança, eu vou mudar a sua vida. Eu falei assim, vai mudar a minha vida. Eu vou ficar milionário, né? Vai mudar a minha vida, eu vou ficar milionário. Eu fiquei muito mais do que milionário. A palavra diz que nós somos filhos do Senhor. Eu fui escrevendo. Até uma hora que eu falei, Deus, está errado. O Senhor não está falando comigo. Porque eu estou louco. Deus não escolheria um louco. Não escolheria um drogado como eu. Aí ele falou, olha ao corredor. Quando eu pisquei e abri o olho de novo assim, ó, a loucura das drogas tinham saído. Opa, alguma coisa diferente está. Cerca de 20 anos de uso de droga, eu nunca vi isso. Alguma coisa nova está acontecendo. Continuei escrevendo. Ele falou, vai contar para a Ana. Eu fui me encontrar com a Ana. E Deus falou, André, eu tenho algo para você. Uma meta, um trabalho. Um trabalho? Ele falou, é. Eu falei, qual é? Ele falou, que você leve a minha palavra para cada brasileiro. Eu comecei a dar risada. Eu falei, o senhor escolheu o cara errado. Você escolheu a pessoa errada. A minha mãe não acredita mais em mim. Creio que nem meu filho, nem a Ana, nem a minha família, ninguém mais acredita em mim. Para falar a real, nem eu acredito em mim. Mas Deus se calou. E eu no caminho, continuei andando. Estava numa moto andando. E Deus falou, André, eu preciso falar com você. Vai à minha casa. Eu preciso falar. E comecei a citar nome de igrejas. E Deus falou, se você for, lá estarei e falarei contigo. Eu citava outro nome, ele disse, se você for, lá estarei e falarei. Em qualquer uma, ele falou, de 2 ou 3 pessoas estiverem reunidas em meu nome, ali estarei e falarei contigo. Gente, eu nunca tinha lido a Bíblia, não sabia disso. Deus citou um versículo na minha mente, glória a Deus. Ele faz isso. Mas não pense que você precisa ser um louco drogado para conseguir ouvir Deus. Muito pelo contrário. Você já está no lugar certo para ouvir. É simplesmente para você saber que aquele louco drogado tem jeito. Através do Senhor, qualquer um tem jeito. Estuprador tem jeito. Assassino tem jeito. Drogado tem jeito. E eu falei, Deus, eu vou ouvir o Senhor, eu vou falar. Mas que história é essa de levar sua palavra? Eu nem entendo sua palavra, eu não sei nada do que o Senhor está falando. E ele falou, ele me deu uma visão. Ele falou, veja, eu estava assim, com o microfone na mão, pregando para uma multidão. E aí eu comecei a chorar. Não porque era uma multidão, ou não porque eu estava pregando, mas porque Deus acreditou em mim. Eu falo, ainda que todos possam desacreditar de você, você só precisa que uma pessoa acredite. Se eu estou aqui hoje, é porque uma pessoa acreditou. Depois ele colocou muitas pessoas para acreditarem em mim. Ele me deu uma família unida. Ele me deu uma igreja unida, que me levanta, que me cobre em oração. E que eu cubro também em oração. E esse deve ser o nosso agir. Alguém já tem sinal nas mãos aí? Estão recebendo alguma coisa? Você já tem ouro nas mãos? Você quer mostrar aí? Já tem? Já recebeu? Já? Glória a Deus. Isso aí. Glória a Deus. Glória a Ti, Pai. Glória ao Espírito. Glória a Jesus. Os sinais são para que a glória seja dada a Deus.
Eu cheguei até a uma igreja e falei, bom, fala comigo, Deus, o que o Senhor quer falar. E quando Deus começou a falar, Ele falou, trazei os dízimos à casa do Senhor. Eu falei, Deus, o Senhor ainda me coloca para dar dinheiro para um bando de pastor ladrão. Que era a mentalidade que eu tinha. Eu fiquei quieto ali, eu falei, eu vou embora desse lugar. E logo eu vi, já começou um novo louvor. Eu falei, não, tem mais alguma coisa. Vou continuar. E eu era obediente no culto. O pregador falava, levanta as mãos, eu levantava as mãos, baixa as mãos, louva o Senhor, eu louvava o Senhor. Vamos cantar, eu ia lá, fechava os olhos e cantava. Eu estava lá, mover, estou aqui. Fala comigo, Deus. Fui com uma expectativa gigante. Ele tinha falado comigo numa quarta-feira, já era domingo. Um monte de coisa aconteceu para que eu não fosse, mas eu fui. Por isso, quando a gente entra numa igreja, nós não devemos entrar. O que será que o ministrador preparou? Deus vai se mover através da vida de qualquer um aqui em cima, pelo seu coração. Se Ele quiser fazer a diferença aqui, quiser que eu mude de assunto aqui, porque o seu coração está necessitando de algo, Deus vai mudar. Deus vai mudar. Creia, quando você entra numa igreja, e nem só na igreja a gente recebe cura, mas é um lugar preparado para isso, é um lugar preparado para que a gente receba a palavra, para que a gente entenda o que Deus quer. Então entre, sempre que você pisar numa igreja, entre e fale, Deus, eu estou com toda expectativa, toca a minha vida, rasga meu coração, eu não saio daqui sem te ouvir. Porque é isso que motiva o coração de Deus. Opa, eu tenho que ser fiel à minha palavra, vou abençoar de uma forma ou de outra, Deus vai falar com você. E se Ele não falar no culto, Ele fala na saída, fala no banheiro, Ele vai achar o lugar. E Deus começou a falar sobre uma festa. O pregador começou a falar sobre uma festa, a festa dos tabernáculos, a festa das cabanas, que o povo de Israel frequentava. Falei, que festa é essa? Que cabana, tabernáculo? Que linguagem é essa de glória a Deus, aleluia, que eu não estou entendendo? E começou a me dar uma angústia dentro do meu coração, um negócio. Eu falei, eu preciso sair desse lugar. Eu sou sujo, eu sou um lixo. Como eu posso vir na casa de Deus? Esse é o pensamento que Satanás coloca em você, coloca nas pessoas que entram dentro da igreja. Ele coloca, você é sujo, você não é digno de estar na casa de Deus. Mas eu quero dizer, Deus lavou você todinho, você é branco como a neve, alva. E aí eu falei, Deus, quer saber? Eu estou aqui, eu estou pensando em voltar para a favela, comprar uma droga, me esconder num lugar e usar até eu descansar, até eu desmaiar. Eu falei, mas o Senhor me chamou aqui, eu estou tentando ser o máximo fiel no meio dessa dificuldade. Para mim a maior dificuldade era estar dentro daquela igreja. Eu falei, se o Senhor não me der uma paz, se o Senhor não acalmar meu coração, não mudar meus pensamentos, eu vou embora. E Deus fez simplesmente isso, uma paz, me deu uma paz. Eu falei, uau, esse negócio com Deus funciona. É só falar então que Ele responde. Eu estou gostando. O pastor começou a ministrar e falando sobre a presença do Espírito Santo dentro do tabernáculo, sobre a presença de Deus, o que a presença de Deus ocasionava: cura, libertação, fartura, alegria, segurança, bênção, autoridade, salvação, milagres, sinais. É isso que a presença de Deus faz. E eu não estava entendendo muita coisa. Deus falou. Cerca de 2 horas de culto. Eu não entendi, foi nada. Sei que os discípulos de alguém foram, o povo de Israel ia buscar os ramos para a cobertura dos tabernáculos. E a palavra ficou nisso. Quando eu percebi a palavra tinha acabado, eu falei, Deus, eu estava no mesmo louco, eu escrevi tudo aquilo, foi uma loucura. Satanás vai agindo no engano na sua mente o tempo todo. Para eu vir ministrar aqui, um engano estava batendo na minha porta. Deus não vai se revelar, Deus não vai se mostrar. Fala, mentira, Satanás. Maior que está em mim do que no mundo está. É mentira. O meu Pai quer se revelar. E Ele é fiel à palavra dele, Ele vai se revelar.
No final do culto, mais um louvor. Levantem as mãos. Levantem as mãos. Louve ao Senhor. Fechei meus olhos. Comecei a louvar com as duas mãos. De repente, surpresa. Minhas mãos viraram e caiu um peso. Eu olhava aquele peso nos meus braços. Com os olhos fechados, eu senti o peso. E aí eu comecei a tremer. Meu Deus, o que é isso? O que é isso? Eram ramos, como se fosse um feixe de trigo, fio por fio, caule por caule, um paralelo, milhões, assim, milhares, de fora a fora, por dentro, amarrado com um laço. Eu pensei, quem fez isso? Fez com tanto amor, porque quem fez isso, se fosse um homem, demoraria uma vida inteira para conseguir fazer algo assim. E ali eu ouvi, filho, eu não ouvi a Deus desde quarta-feira, mas ali eu ouvi, ele falou, filho, constrói um tabernáculo para o teu pai. Eu comecei a tremer assim, eu falei, Senhor, eu não sei o que é tabernáculo, mas o Senhor me tirou de uma favela, me colocou dentro de uma igreja, mudou o ambiente. Se o Senhor falar como faz, eu vou fazer, vou construir o tabernáculo mais lindo que eu puder. Para minha surpresa, a igreja tinha umas 5.000 pessoas. O pregador lá na frente falou, Deus está pedindo para que você construa um tabernáculo para Ele. Aí eu falei, ai, caí de joelho e comecei a chorar. Eu falei, Senhor, eu já falei, eu vou construir. Comecei a ficar temente, né? Igual Isaías, eu sou um pecador, toca aqui com a brasa do altar. Comecei a tremer, eu falei, meu Deus. Fiquei de pé, fiquei com força de pé de novo. E o Senhor falou, juntou os ramos ao meu corpo. Eu com os olhos fechados, eu vi cada feixe de trigo cobrindo o meu corpo, de fora a fora. Então ele falou, filho, a partir de agora, tu és o meu tabernáculo vivo aqui na terra. A presença de Deus está sobre você. Caí de novo. E o pregador falou, Deus está falando que a partir de hoje tu és o tabernáculo vivo dele aqui na terra. E em ti está a presença de Deus. Eu chorava, caía, levantava, chorava, eu olhava e falava, Deus, o que um tabernáculo faz? Você sabia que Deus nos chamou para ser tabernáculo? Eu comecei falando com testemunho, né? O que é um testemunho? Fazer de novo. Ele fez no Velho Testamento os homens construírem um tabernáculo. Moisés, constrói um tabernáculo dessa forma. Segue o que eu estou te dizendo, para que a minha presença possa entrar. Pensa se Deus aceitou um drogado, sujo, imundo como eu, para carregar o espírito dele. Que ele não aceita qualquer um. Ele aceita. Então Deus falou aquilo para mim. E na sequência, o pregador falou, se você foi impactado com essa palavra, se você crê, a partir de hoje, você é um tabernáculo de Deus, fica de pé no teu lugar, com os olhos fechados, levanta as tuas mãos e faça essa oração. Naquele instante eu fiquei em pé com os olhos fechados, fiz uma oração, e essa oração era de entrega. Eu estava entregando a minha vida nas mãos de Jesus. Quando eu terminei de fazer a oração, que toda a igreja falou amém. Ali ainda eu era um viciado.
que desejava droga, apesar de estar ali sendo coberto, mas naquele momento que entreguei a minha vida para Jesus, tudo se fez novo. Eu escutei Satanás saindo do meu corpo, como uma multidão de demônios. Ele gritava. Eu não vou gritar porque minha esposa não gosta de grito. Quando eu tiver uma ministração que ela não tiver, eu vou gritar. Mas ele gritava. Era uma voz de ódio. E ao mesmo tempo uma voz de derrota. Porque essa é a realidade. Ali eu entendi por aquela voz que Satanás é derrotado. Que ele não pode com Deus. Ele não pode, seja a situação que for na sua vida. Seja enfermidade, seja doença, seja droga, seja prostituição, seja adultério. Deus pode entrar naquilo que o homem não consegue. Deus pode limpar. Só que Satanás não tem poder para isso. Só que nós temos que dar autoridade para o Senhor. É essa a realidade. A realidade é que nós devemos entregar a nossa vida, porque Ele nos fez para Ele. A partir dali eu saí tomado pelo Espírito Santo. Saí tomado. Meu Deus, eu olhava as pessoas na rua e falava: rapaz, você está fazendo esse cigarro, larga isso, Deus te ama. Aí eu olhava, eu estava extasiado, cheio, apaixonado por Jesus. Eu continuo apaixonado, extasiado. Aconteceu um monte de lutas, um monte de batalhas, e isso eu tenho vencido. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. O que nós precisamos crer é que Jesus nos deu a vitória. Nós não podemos acreditar na derrota, porque isso seria incredulidade. Aí nós não estaríamos fazendo a vontade de Deus. Jovens, eu vos escolhi porque são fortes e vencestes o maligno. É isso que Deus tem para vocês, vitória. Ele venceu o mundo por nós. Eu saí dali, uma semana depois, eu entrei numa igreja e estava um ministrante muito ungido. Ele tocava um saxofone, algo era tremendo. E ele começou. Na hora que eu entrei na igreja, cheguei um pouco atrasado e estava todo mundo: volta Jesus, volta Jesus. Eu caí de joelho e clamava: não volta Jesus, não volta. Todos os meus amigos estão no mundo. As pessoas, eu tenho gente da minha família que, se o Senhor voltar, vão ficar e vão para o inferno. Jesus não volta, não volta. O Senhor me deu uma meta. Eu repreendo quem está falando: volta Jesus. Eu repreendo no teu nome, porque não é para o Senhor voltar. E essa paixão, eu senti que era do Espírito Santo. O Espírito Santo não quer que nenhum se perca, mas que todos se salvem. Não pensa, porque nós somos salvos, que nós temos que abandonar. Ai, fui salvo, glória a Deus, fui escolhida, agora vão para a igreja e vão para Jesus. Jesus tem muitas profecias a se cumprir. A grande maioria, as profecias já foram cumpridas, mas tem uma profecia que ainda não foi, porque fala de sinais, de terremotos, de lutas, de reino contra reino. E quando este evangelho do reino for pregado a todas as nações, então virá o fim. Quem quer que Jesus volte? Eu quero, porque eu quero que o evangelho seja pregado a todas as nações. Quem quer pregar o evangelho a todas as nações? É a maior aventura. Coloque-se nessa aventura, jovem. Coloque-se nessa aventura. É a coisa mais gostosa. É a coisa mais gostosa. Você poder entrar na vida de alguém, começar a falar do amor de Deus e olhar aquela pessoa ser transformada. O meu caso é um caso diferente, porque a minha vida inteira as pessoas falavam do amor de Deus, mas eu me fechava. Se Deus existe, Ele vem falar comigo. Fui duro de coração. O tempo que eu abri meu coração, eu estava no lixo. 2 ou 3 vezes por dia eu pensava em suicídio. Eu só não me matava porque eu tinha um filho. Ele me sustentou. Fui sustentado porque eu falei: ele não vai ouvir que o pai se suicidou. Eu vou ser homem só para isso. Era o que eu achava. Porque Deus colocou um amor muito grande na minha vida por crianças. Mas o que eu digo, Deus, Ele quer se revelar nas nossas vidas.
Existe um salmo que diz: levantai as portas, as vossas cabeças, que entrará o Rei da Glória. Nós somos as portas. E o que Jesus falou, vocês imaginam toda a população que tem hoje? Imagina Jesus indo pregar de um em um, levantando para 5 mil, para 1 milhão de pessoas, para 2 milhões de pessoas. Ele falou: não dá para eu fazer a tarefa sozinho. Ele poderia convocar os anjos, poderia, ele é Deus, ele poderia convocar quem ele quisesse, mas ele escolheu você, porque ele sabe que a vontade dele é boa, é perfeita e é agradável. Eu me tornei um discípulo de Deus. Quantos aqui são discípulos de Jesus? Estou vendo poucas mãos. Quem aqui não é, mas quer ser um discípulo de Jesus? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. É o primeiro ato, é querer. É querer. O que Jesus quer te chamar não é para simplesmente pegar um microfone e falar da sua vida ou falar desse livro. O que Jesus quer é que o reino de Deus se estabeleça através de você. E onde há o reino de Deus, a cura, a libertação. Nós podemos dizer: o mundo está muito feio lá fora, as pessoas estão se matando. Mas nós, como discípulos de Jesus, o que nós estamos fazendo? O que nós vamos fazer a partir daqui? Não vim para acusar ninguém. O Senhor não acusa. O Senhor ensina. O Senhor só quer abrir os nossos olhos. Gente, Ele me amou. E Ele não faz acepção de pessoas. A palavra dele fala: o que Ele tem para mim, Ele tem para você. A diferença é do quanto eu vou até Ele, do quanto eu vou me abrir. Foi uma luta para mim conseguir ir até a igreja e entregar minha vida para Ele. Mas depois que eu fiz isso, eu falei: agora eu não quero mais nada. Já estava morto. O próximo passo era suicídio, então agora vou revitalizar o mundo. Nem que seja 1 por 1. E eu tenho feito 1 por 1, 2 por 2, 3 por 3, 10 por 10, 50. Vou fazer os milhões. Mas o que eu quero é que vocês entendam o amor de Deus. Deus ama o pecador, não os seus pecados. Deus ama o pecador. Jesus entregou a vida para que nós tivéssemos. A vida dele é muito mais alta do que todos os profetas viveram. A palavra diz que os profetas, os reis, sonhavam, almejavam por isso e nunca tiveram. Está disponível para nós coisas que eram para reis, para homens grandes, porque Deus escolheu você para ser o grande da sua nação. Não se contente com pouco. Isso eu digo em todas as áreas. Deus entregou o mundo a Adão e a Eva. Eles erraram. Depois Jesus veio resgatar o poder que foi dado entre Adão e Eva, que eles deram para a serpente, para Satanás. Jesus resgatou e ele falou: mais uma oportunidade, só que agora com a minha presença, com o meu Espírito. Toma o poder. Toma o poder. O que nós vamos fazer com o poder dele, gente? Mateus 10:8. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Marcos 16, de 15 a 20. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Depois de lhe ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda a parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com sinais que a acompanhavam. Quem tem sinal já aí? Quem tem sinal?
Quem recebeu o sinal físico nas mãos? Quem está com um ouro, um pó de ouro na mão? Recebeu, é físico, pode olhar, você olha contra a luz, vai aparecer uma purpurina. Isso é Deus mostrando, eu sou presente na sua vida. Se ainda não está na sua mão, olhe de novo. Olhe de novo. Porque onde eu tenho ido, Deus tem colocado na mão de todos. Ele não deixa ninguém de fora. Talvez se Ele não está na sua mão, é porque Ele sabe que você já acredita o suficiente, você não precisa disso. Ele não quer falar que você não tem fé. Deus não acusa a gente. Vamos olhar corretamente. Pode aparecer também pertences de prata, pode se transformar em ouro, brincos. Às vezes um pingente, às vezes Deus pega um brinco e faz um brinco só. Às vezes Ele restaura dentes e coloca dentes de ouro. Deus cura, Deus liberta. Deus salva. Os sinais são momentos alegres para mim. Jesus falou que a alegria nossa, Ele falou para os discípulos, quando Ele mandou 72 irem e curar os enfermos, expulsar demônios no nome dele. Jesus ainda estava na terra. Quando Ele foi, quando eles voltaram, eles ficaram muito alegres. Senhor, os demônios estão se submetendo a nós. Jesus falou, entendeu que era isso? Poxa, vocês cumpriram o mandamento. Mas Ele falou, não se alegrem por isso. Alegrem-se porque vocês têm morado comigo. Porque vocês têm um lugar na casa de meu Pai eternamente. Essa tem que ser a nossa alegria. Eu tenho um lugar na casa do meu Pai. Mas quando eu estiver aqui, eu vou fazer a vontade de Deus. Gente, se eu tocar o coração de uma pessoa só aqui, eu ficaria muito alegre, porque eu sei que o estrago que uma pessoa faz no inferno é imenso. Só de uma, eu posso levantar a mão de quem está impactado. Quem está impactado com essa palavra? Quem está querendo fazer aquilo que Jesus tem chamado? Aleluia. Aleluia. O Senhor eu tenho aprendido muito com o Evangelho. Eu falo, não sou um grande pregador e nem tenho um intuito em ser o grande pregador. Eu quero entender o amor de Deus. Eu quero estar mais próximo desse amor. Eu quero receber essa graça, com os poderes, com tudo. Eu amo isso, eu amo sinais, eu amo maravilhas. É por isso que eu gosto de operar nisso. Então, eu tenho pedido para Deus. Eu já vivenciei algumas curas. Eu pedi para Deus mostrar para mim ao longo dessa semana aquilo que Ele quisesse curar. Talvez você esteja sofrendo de algo. Talvez você esteja sofrendo de uma enfermidade. Eu estou falando no físico mesmo. E Deus me falou algumas palavras. Eu vou liberar essas palavras sobre a sua vida. E vou liberar com cura. Porque a palavra de Deus falou, vão, curem os enfermos. Ele não falou, vão e tentem curar os enfermos. O que Ele disse é para nós curarmos. O que Ele disse é para nós curarmos. Então eu queria esse momento para que eu anotei algumas das palavras que Deus me mostrou. Uma delas é dor no ouvido direito. Tem alguém na igreja que tem sofrido de dor no ouvido? No ouvido direito? Glória a Deus. Fica de pé, por favor. Não tenha vergonha, não queremos expor a sua vida. Eu queria que a igreja estendesse as mãos para elas. Pai, louvado é o teu nome. Louvado é o teu nome, Jesus. Louvado é o teu nome, Espírito Santo. Nós agradecemos, Pai,
Sabemos que o Senhor age entre nós. E sabemos que o Senhor entregou a autoridade à igreja no nome de Jesus. E a tua palavra em Mateus 10, 8 é: curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos. Pai, nós abençoamos essas vidas que têm sofrido, Pai, de dor de ouvido. Nós liberamos cura no ouvido. Nós liberamos cura, Senhor, no tímpano, em todo canal auditivo, Senhor. Seja infecção, seja inflamação, seja principados, talvez possa ser um demônio atormentador. Nós te repreendemos no nome de Jesus. Ouvidos, nós damos ordem: cesse a dor, melhore, restaure, em nome de Jesus. Vocês estavam sentindo dor aqui no culto? Vocês sentiram dor? Ou você sentiu dor aqui no culto? Você chegou a sentir? Como está seu ouvido agora? Sim. Passou? Glória a Deus. Isso é o poder de Deus, gente. O poder do Evangelho. Seu ouvido como está? Tá bom? Está curado? Glória a Deus. Pai, nós te glorificamos. A tua palavra, Senhor, foi que o Senhor, através de nós, faria com que nós glorificássemos o teu nome. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Jesus. Pode sentar, meninas. Obrigado, glória a Deus pela vida de vocês. A outra é dor na cabeça. Dor de cabeça aqui na nuca. Uma dor que eu estou até sentindo ela aqui. Uma dor pontada, como se fosse uma agulhada que dá. Você tem? Mais alguém tem alguma dor de cabeça? Glória a Deus. Não pela dor, glória a Deus, porque o Espírito está se movendo. Eu não vou nem pedir para você ficar de pé, tá? Vamos estender, tem minha irmã lá no fundo, vamos estender de novo as mãos, igreja. E nós não, eu tenho aprendido que nós não devemos pedir por cura. Nós não devemos pedir: Deus, por favor, me cura, porque Ele já liberou essa cura. Ele já liberou isso para nós. Em Isaías ele já estava falando: pois certamente levou sobre si as nossas doenças, as nossas enfermidades, os nossos pecados. Nós não temos que pedir para que Deus venha: Deus, por favor, o Senhor pode me dar cura? Ele já liberou. Ele deu isso na mão da igreja. Nós devemos determinar a cura. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos, Pai, que a tua mão toque agora, Senhor, essas cabeças. Leva cativo, Senhor, o cativeiro. Leva embora toda dor, Senhor. Toda dor de cabeça, toda enxaqueca seja levada. Você que tem enxaqueca, o Senhor está levando embora a enxaqueca. Seja levado embora a enxaqueca, seja levado embora doenças na cabeça. Pai, gera descanso na noite dessas pessoas, Pai, que elas possam dormir com a paz que excede todo entendimento. Traz alegria, Pai, no lugar da dor. Traz tua presença, Pai. Em nome de Jesus, nós abençoamos estas vidas, abençoamos os seus corpos, em nome de Jesus, e declaramos o teu Espírito, Senhor, enchendo cada vez mais. Em nome de Jesus, nós oramos. Tem mais uma palavra, e essa palavra Deus me deu, e eu fui na casa de uma amiga no dia que o Senhor me deu. Já estou terminando, tá, gente? No dia que Deus me falou essa palavra, eu fui na casa de uma amiga, eu não sabia, e ela falou: eu preciso operar da tireoide. Alguém aqui tem problema de tireoide? Tireoide? Pai, nós queremos abençoar, Senhor, a vida do nosso irmão.
Abençoa o corpo dele. Toda glândula, Pai. Seja crescimento abusivo, seja que ela esteja crescendo, Pai. Ou que ela não esteja cumprindo o propósito, Pai. Restaura, Senhor, a tireoide do nosso irmão. Coloca as tuas mãos, Senhor. Nós liberamos a cura. Damos ordem. Em nome de Jesus, para que seja curado. Se há algum caroço, eu dou ordem no nome de Jesus. Caroço, regrida, diminui, cesse. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Cesse. 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 No nome de Jesus. Pai, desse irmão que eu orei, se há mais alguma enfermidade sobre ele, eu repreendo. No nome de Jesus, eu ordeno que toda doença vá embora. No nome de Jesus, doença, enfermidade, espíritos de doença, espíritos de enfermidade, cessem. Espíritos atormentadores, cessem. No nome de Jesus. A tua cura, Pai. A tua cura, Pai. O irmão que eu orei era um caroço, tinha um tamanho maior, alguma coisa assim. Diminuiu, vê se você consegue sentir. Subiu? É nesse momento que a glória tem que ir para o Pai. É assim que o nome de Deus é glorificado. Quando um enfermo é curado, Deus se alegra, a festa no céu. Quando um pecador se volta aos caminhos dele, a festa no céu. Essa é a vontade de Jesus. Ele veio aqui passar o que ele passou, para que nós não passássemos. Não é o desejo dele enfermidade, gente. Não é o desejo dele. O Senhor está falando sobre dor na coluna. É alguém que tem sofrido dor na coluna? Eu sofri dor na coluna, é horrível. Sentir dor na coluna é complicado. Ainda dói. Nada é impossível para o nosso Deus. Você quer a cura? Quer receber a cura? O Pai quer dar a cura. Seu Pai quer dar a cura. Vamos estender as nossas mãos. Pai, nós queremos, Senhor, abençoar Joana, abençoar a saúde física dela, a saúde da alma dela, o espírito dela. Toca no teu espírito, Senhor. Transfere para a alma dela, Senhor, tudo aquilo que é teu, para que venha, Senhor, a tua alegria. Pai, em nome de Jesus, eu dou ordem sobre a coluna dela, sobre a cirurgia. Pai, restaura o movimento, a mobilidade. Cessa esse ciclo de dor. No nome de Jesus, eu declaro cessado esse ciclo de dor. No nome de Jesus, eu ordeno que a coluna esteja endireitada. Todo desvio está repreendido. Venha na tua ordem, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado ao Pai. Obrigado, Jesus.
identidade de drogado às vezes. A hora que eu fico um pouco mais nervoso, eu falo, não, vou voltar a usar droga. Aí Deus fala, você vai aonde? Eu falo, não, vou orar um pouco mais. Então não receba de volta. Não receba a enfermidade. Nosso Pai é justo, nosso Pai é amado. Mas o melhor de tudo, que a maior festa no céu acontece, é o momento que nós queremos ver a festa aqui também na terra. Aleluia. As curas são maravilhosas, mas o nosso corpo um dia vai morrer, um dia vai ficar para trás. As nossas dificuldades também vão, mas Deus nos deu um Espírito eterno, um Espírito vivo, e a oportunidade de viver com Ele. Eu queria convidar agora a levantar as mãos quem nunca fez uma oração de entrega a Jesus, quem nunca entregou a sua vida para Jesus. Eu gostaria que você levantasse a mão. Entregar a vida é fazer uma oração de entrega, mas não simplesmente fazer essa oração. A palavra de Deus diz em Mateus 10:32: quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também confessarei diante de meu Pai que está no céu. Essa oração é para que seja firmado aquilo que Jesus falou. Eu gostaria que a igreja, porque esse é um momento de batalha espiritual, eu gostaria para a igreja, para os irmãos que já entregaram a vida para o Senhor, que a igreja intercedesse. Nós queremos, porque no dia que eu estava na igreja, eu sentia muita vontade de ir embora, eu não queria entregar. Eu falei, eu entregar minha vida para Jesus, aí eu vou ter que ser crente certinho, santinho. Eu sou um doido por Jesus. Eu faço mais loucura hoje do que antes. Eu vivo as loucuras de Deus. E isso é gostoso. Isso é vida. O que eu vivi era a morte. E Deus está te convidando para a vida hoje. Não só aqui nessa terra, para que você faça a diferença, para que na sua vida comece a diferença. Eu passei por um longo processo depois, porque eu fui liberto das drogas, fui liberto do álcool, fui liberto da prostituição, de todos os vícios. Mas eu tive que ter o caráter transformado. E isso é difícil. A nossa mente tem que ser renovada todos os dias pela palavra de Deus, a palavra escrita e a palavra que nós ouvimos no nosso coração, do próprio Deus. Eu queria convidar você que veio hoje aqui nessa noite. Eu não vim aqui para levantar simplesmente uma igreja. Eu não vim aqui para fazer nada. Eu não vim aqui para curar. Eu vim aqui porque Deus ama a sua vida. E se não tivesse eu, ele ia usar qualquer outra forma para te ter. Mas isso não vem através do meu convencimento. Então, eu vou pedir que toda a igreja fique de pé. Toda a igreja possa fechar os olhos. Nós não queremos que te expor. Muito pelo contrário, nós queremos te amar como igreja, como servos fiéis do Senhor. Toda a igreja, feche os olhos. Somente eu vou ficar aqui com os olhos abertos. E eu quero saber, você que sentiu alguma coisa de Deus, sentiu um chamado de Deus, ou que quer entregar a sua vida, que sentiu um chamado, sentiu em algum momento Deus falando com você: eu quero você, eu quero você. Deixa esse furacão entrar dentro de você. Deixa esse Jesus que pagou a tua morte para que você tivesse vida, dar aquilo que Ele escolheu para você. Eu peço, levanta as tuas mãos. Levanta as tuas mãos, você que quer entregar a sua vida para Jesus. Levanta, eu quero enxergar você. Levanta, estou vendo, tem pessoas levantando, pode levantar. Eu quero pedir mais um ato de coragem, vem até aqui à frente, eu quero fazer uma oração com você. Pode vir, você que levantou a mão, pode vir. Há mais alguém? Pode vir, gente. Eu falo na minha vida inteira que eu vivi
29 anos miseráveis na minha vida. 29 anos miseráveis. Mas hoje, eu tenho vivido a glória de Deus. Eu tenho vivido melhor. Eu tenho vivido a vida de Deus. É algo que não cabe aqui dentro. Tem que transbordar. Amém? Tem mais alguém? Tem mais alguém? Glória a Deus. Gostaria que tanto vocês quanto a igreja repetissem essa oração comigo. Amém? Senhor Jesus, eu agradeço por ter me escolhido. Eu quero dizer, Jesus, que a minha vida agora tem sentido.